Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e vou resolver aqui uma questão da última prova da Unifor Medicina 2022.2. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, olha que interessante. Eu vou começar a nossa ideia falando que esta é a questão a respeito dos morcegos e do efeito Doppler que caiu na prova da Unifor, tanto para o pessoal da medicina quanto para os demais cursos. Agora, olha que interessante o que diz o INEP no seu Guia de Elaboração e Revisão de Itens. Itens é o que nós comumente chamamos de questões. Então, olha aqui para isso. Texto base. Esta parte inicial do item da questão deve apresentar as informações necessárias para a resolução da situação-problema proposta, suprimindo-se elementos de caráter meramente acessório, ou seja, se não contribuir para a resolução do problema, deve ser suprimido, deve ser eliminado. Bom, você deve ter notado que aqui no enunciado eu deixei uma parte em cinza. Esta parte aqui é tudo pretexto. Não presta para nada aqui, não é um contexto, não é nada. Portanto, eu vou apagar toda esta informação inútil para a gente atacar o problema. Aqui fala, associados a seres mitológicos sombrios e a doenças, morcegos levam a injusta fama de serem criaturas que causam mal. Eu não preciso disso para resolver a questão. Então vamos apagar e vamos ao problema. E para constar, o pessoal da Unifor precisa criar vergonha na cara e contratar uma formação para os elaboradores das questões do vestibular, porque ficar fazendo esse tipo de porcaria só contribui mal para a fama da universidade, que tem excelentes profissionais, mas no âmbito da elaboração de itens de questões, precisa ainda contratar gente competente para dar formação. Vou deixar uma sugestão, que tal contratar Luzia Hipólito? Deem uma pesquisada neste nome, que ela pode ajudar vocês a fazerem questões e itens de boa qualidade, e não essas porcarias que vocês fizeram. Mas vamos à leitura do enunciado. Se um morcego está voando com velocidade de 6 metros por segundo, perpendicularmente a um muro, emitindo um som cuja frequência é de 4,5 vezes 10 a quarta Hz, qual a frequência captada pelo morcego se a velocidade do som naquele ambiente for de 340 metros por segundo? Vamos fazer um esquema para a gente entender o que está acontecendo. Olha que interessante, o morcego é ao mesmo tempo o emissor e o receptor da onda. Você vai ter o som emitido que vai atingir aqui o muro e depois vai refletir. No que ele emite, ele é um emissor. No que o som reflete, ele o recebe, o morcego é o receptor. Então, o morcego é o emissor e o receptor. Mas nós podemos dar uma simplificada nesse problema. Quando o som reflete na parede, nós podemos dizer que é como se formasse uma imagem do morcego aqui atrás do muro, como se fosse literalmente um espelho. Então, nós podemos tratar a imagem do morcego como a fonte e o próprio morcego como o receptor da onda. E dessa forma, o problema ficar mais simples. Vamos ao estudo das velocidades envolvidas. Se o nosso objeto está a 6 metros por segundo para a direita em relação ao nosso espelho, a imagem está a 6 metros por segundo para a esquerda. Eles vão um de encontro ao outro, o objeto e a imagem. Aqui nós temos as velocidades do receptor, quem vai receber o som, 6 metros por segundo, do emissor, que será a imagem, também 6 metros por segundo, e aqui do som, que é o nosso protagonista. A velocidade do som é 340 metros por segundo, e está nesta direção e nesse sentido, quando recebida pelo receptor. E nós podemos resolver este problema com uma proporção. A frequência recebida está para a velocidade do som em relação ao receptor, assim como a frequência emitida está para a velocidade do som em relação ao emissor. Regra de 3 simples. Agora, nós vamos colocar aqui os dados conhecidos. A frequência recebida nós não sabemos. A frequência que é emitida é 4,5 vezes 10 a quarta Hz. A frequência, a velocidade do som em relação ao receptor, veja, o som e o receptor se movem na mesma direção, mas em sentidos opostos. Nesta situação, o valor da velocidade do som em relação ao receptor é dado pela soma dos 340 mais 6,
o que resulta em 346 metros por segundo de velocidade relativa. Agora, vamos à velocidade do som em relação ao emissor, que vai ser a imagem do morcego. Note que a velocidade deste som em relação a este emissor vai ser dado pela subtração. Afinal, nós vamos ter as duas velocidades no mesmo sentido. Então, nós colocamos aqui 340 menos 6, o que nos dá 334 metros por segundo. Agora, coloquemos na equação que a gente havia apresentado. Substituindo os valores, a gente coloca aqui o 4,5 vezes 10 à quarta para a frequência emitida, colocamos aqui 334 para a velocidade do som em relação ao emissor e colocamos 346 para a velocidade do som em relação ao receptor. Fazendo aqui as contas, encontramos para a frequência recebida pelo nosso morcego o valor de 4,66 vezes 10 à quarta Hz. A opção que mais se aproxima deste resultado corresponde à alternativa D de dado. E assim nós terminamos o problema. Uma questão de, digamos, altíssimo nível para candidatos à medicina e também aos demais cursos. Principalmente quando você vai pensar em termos de medicina, em que contribui o candidato saber este tipo de resolução de problema tão específico, com uma reflexão que a gente precisou tratar da imagem do morcego. Há também uma outra solução, que é tratar de dois efeitos Dopplers, dando o dobro de contas que você está vendo aqui. Você faria o movimento aqui, né, do morcego em relação ao muro e depois o estudo do som refletido do muro emitindo para o morcego. Então, dois trabalhos. Fica a pergunta, será que a Unifor mesmo está sabendo como fazer um bom processo seletivo? Ou isso daqui talvez foi só uma pessoa que quis fazer uma questão difícil sem nenhum motivo aparente, né? Diga-se de passagem, aquele texto inicial que eu apaguei porque não suportava lê-lo, né? Afinal não tinha nenhuma relação com o enunciado e com a resolução do problema. Bom, vamos tirar a raiva do caminho e está aí a solução para este problema. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!